Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, internautas, quero, na manhã deste dia, mais uma vez, diante de tantas outras transmissões de paz, saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor pelas vossas vidas, agradecemos a Deus por cada feitio que nesta manhã Ele já tem feito, e sabemos da grandeza de Deus de poder continuar fazendo grandes coisas no meio dos seus filhos, no meio do seu povo. Queremos, na manhã deste dia, antes de fazermos uma leitura, quero fazer uma leitura de 2 ou 3 versículos da palavra de Deus. Quero aproveitar este momento também para pedir, a título de deixar a todos os amados informados a este pedido. Quero pedir neste momento encarecidamente as orações por uma tia minha que se encontra enferma, hospitalizada, e eu acredito sim, pela palavra de Deus, que o Senhor pode trazer de volta a saúde a quem está precisando. E as nossas orações poderá mover o coração de Deus quanto a essas necessidades. Ao término deste trabalho fazemos orações, e quero impor a pedido de Deus para com essa vida que se encontra necessitada. Meus queridos, capítulo 3, versículo de número 1 e o versículo 2 e 3, que assim escrito está a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Responderei novamente o versículo 3, para que os irmãos e os ouvintes capitulem bem este texto. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Meus amados, na manhã deste dia já podemos ver Deus fazer grandes milagres. Na manhã deste dia já podemos contemplar o poder de Deus no meio deste povo. Na manhã deste dia, já podemos vislumbrar pelos olhos da fé que Jesus tem feito os grandes milagres. Mas nesta manhã eu quero continuar a falar sobre esse poder de Deus, poder de fazer milagres, prodígios, maravilhas, grandes coisas que aos olhos humanos talvez já não tenha mais expectativa alguma, que aos olhos humanos já não tenha mais convicção de que talvez tenha um restabelecimento de algo que perdeu, que aos olhos humanos já não tenha mais nenhum motivo para alegrar-se por algo que está ao fim,
que aos olhos humanos já não tenha mais tanto prazer de ver algo extraordinário acontecer. Que aos olhos humanos não tenhamos para uns ou para outros o privilégio de vermos alguém se levantar de um leito, que estar acamado, impossibilitado de ter as suas próprias forças restauradas, porque não vê mais condições físicas para isto. Mas esta manhã eu estou aqui para dar continuidade ao que já tem sido ministrado e informar a você que o Deus que nós servimos, acreditamos, o depositamos a nossa confiança, o expomos a nossa fé. Este Deus, o qual aqui estamos falando, é o Deus que tem feito grandes coisas no meio de um povo que precisava de grandes coisas para serem resolvidas. Estamos diante de um povo que já ouviu alguém contemplar, vislumbrar, explicar milagres que Deus tenha feito. Estamos também diante de um povo que possivelmente tenha visto a glória de Deus sendo manifesta. Temos também diante de um povo que muitos tenha contemplado através de outros os milagres de Deus. Mas esta manhã, meus amados irmãos, eu quero falar sobre o milagre que Deus pode fazer através da sua busca, através talvez de uma única oportunidade que você tenha. Talvez você já tenha tido outras, talvez diversas oportunidades você já o teve. Mas esta manhã eu quero falar para você sobre uma única oportunidade que talvez você o tenha nesta vida. E queridos, quando falamos de oportunidades, muitas delas batem em nossas portas. Quando falamos de buscar, nos releva a interesses por algo que o queremos conquistar. Quando falamos desta busca de uma oportunidade, logo precisaremos entender que vale ressaltar antes e o fazermos lembrar que nem todas as oportunidades são únicas, que nem todas as oportunidades vai ser a última em nossas vidas. Mas escute, eu li um texto com vocês, onde nos leva a entender que alguém tão caprichoso, tão inteligente, que alguém que eu conhecia o que queria, de uma pessoa que talvez se colocasse na posição de que dizer: eu sou merecedor, eu necessito, não, eu preciso, não, eu posso ter esta oportunidade. Mas companheiros e companheiras, ouvintes da palavra de Deus, nós vimos através desta passagem, desses textos que eu lemos, que este jovem chamado Nicodemos, talvez ele se encontrasse com o operador Igor na posição e na condição de dizer assim: eu posso, eu quero, eu tenho. Ele era o príncipe entre os judeus. O nome Nicodemos quer dizer já no hebraico vitorioso sobre o povo. Vejamos a qualificação, a característica de um nome
que ele já lhe daria o direito de estar diante de um povo assim, eu posso, eu sou vitorioso, eu tenho condições. Mas queridos, ele estava, eu quero até entender junto com vocês, e mostrar que este homem estava precipitadamente equivocado. Ao conteúdo do seu nome, de se encontrar poderoso sobre o povo vitorioso, ao achar que isto já lhe era o suficiente para ter o que talvez pensou no seu coração, ao expressar pela boca o desejo dele. Mas observamos bem o texto. O texto é bem esclarecido quando nos mostra que este homem, príncipe entre os judeus, foi ter de noite com Jesus e o reconhece-o como mestre, como rabi, como senhor. E sabe que é esta oportunidade que talvez ele tenha lhe proposto ao seu coração. O reconhecimento de Deus, de Senhor, de Rabi, de Mestre, estava no seu intelectual. Estava na sua intelectualidade. Sabemos, diz ele, sabemos estar no plural, eu, príncipe dos judeus, com os demais, com o povo, com esta popularidade que eu tenho de conhecimento, sabemos, tu és mestre, tu és rabi, tu és Senhor. E ele continua dizendo, vindo de Deus, porque ninguém podes fazer estes sinais que tu fazes, os milagres, os prodígios, as maravilhas que aconteciam aos seus derredores, aos seus olhos contemplando, que eu via o que Deus tinha feito através de Jesus Cristo. E isto não era mais novidade entre este povo. A ponto de que este grande homem, vitorioso sobre o povo, o conhecia isto. Não esqueça do texto. Não esqueça da ênfase em busca de uma oportunidade. Esses sinais, esses prodígios que tu fazes, se Deus, olha só, se Deus não for com você. Você já parou para pensar o privilégio de grandes homens da alta sociedade em que vivemos em pleno século 21, os dias odiernos? Você já parou para pensar comigo? Pense comigo agora, raciocine. Se esta popularidade autoritária, majoritária, se esta popularidade deste grande mundo em que vivemos, tivesse talvez uma oportunidade ímpar semelhante a esta que este homem Nicodemos teve com o Mestre Jesus, será que, voltando para o século 21, as pessoas da alta cúpula teria este mesmo prazer de reconhecer Deus? Será que eles teriam este mesmo privilégio de reembolsar os seus conhecimentos, de reembolsar os seus pressentimentos, as suas filosofias, suas características, em dizer: eita, esse Deus é Deus? Nós temos visto, as pessoas têm visto os grandes milagres,
Será que este povo de hoje é a cúpula de hoje? Eu quero acreditar que não. Mas Nicodemos, um homem entre a sociedade sendo considerado príncipe. Se nós fôssemos colocar ou categorizar esta informação para os dias de hoje, vamos imaginar aqui nos tempos atuais, um governador de um estado, o presidente de um país, o prefeito de uma cidade, um deputado, vamos generalizar, uma autoridade maior, seja estado, seja país, seja cidade, seja bairro, seja localidade, mas que tivesse este reconhecimento de que Deus é Deus, Igor. Que é independente do seu conhecimento, da sua intelectualidade, do seu bel prazer, mas que reconhecesse que Deus é Deus e que pode todas as coisas. Faz jus uma das palavras maravilhosas que o salmista escreveu, estampado em brusas: bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Estampadas em banners, em estatuetas. Ah, se este verso bíblico fosse estampado no coração do povo. Se este verso bíblico fosse colocado, como disse o próprio salmista, no Salmo 119, verso 105, se não me falha a memória. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Estamos diante de uma realidade, odiernas, em que precisamos acreditar piamente que essas coisas é possível acontecer, mas não temos visto. E Deus é poderoso para mudar o coração de um homem. E Deus é poderoso para colocar um coração novo no homem, assim como Ele fez com Saul. Assim como Ele estabelece as coisas que modificam o pensamento dos seres humanos ao ver coisas extraordinárias acontecerem, que estava para o pior, que estava no mal, agora está entre os melhores e está sarado. E observe comigo. Este homem Nicodemos, em busca de uma oportunidade. Quando nós chegamos no versículo 3, Jesus responde para ele. Ouviu. Jesus parou para ouvir Nicodemos. Pense se Jesus fosse cogitado às capas das revistas. Como ele diria para Nicodemos? Obrigado, meu filho. Entre outras palavras, deixe-me sair aqui na foto para sair bem bonitinho. Deixe-me ficar bem vistoso. Tira uma foto aqui bem bonita e me coloque nas capas dos jornais, que eu sou tudo isto que você está dizendo. Jesus não estava preocupado com essas coisas. Mas vejamos, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe. Ora, não era uma oportunidade que este homem estava procurando? Então Jesus vai responder à altura do que ele estava procurando. Não era algo a este tipo de informação que o texto nos mostra, a elevá-lo para mostrarmos que este homem estava buscando uma oportunidade e que ele tem esta oportunidade e que quando ele leva as suas palavras a este mestre, ao Rabi da Galileia, ao Jesus Salvador,
ao reconhecimento dos milagres, dos sinais, dos prodígios, e que se não fosse o reconhecimento dele, a expressão exatamente dita, se Deus não for com ele, Jesus vai responder para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu lembro de um jovem na Bíblia, jovem rico, poderoso, famoso entre Israel, famoso nas suas localidades. Isto você vai encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Esta simples reflexão desta passagem bíblica, que tem grande valor de poder de restauração, de reconhecimento e de pensamentos retroativos para pensarmos o que somos, o que queremos e aonde chegaremos. Quando ele vai em busca de uma oportunidade também, diante de Jesus Cristo. E ao ter esta oportunidade, ele tem um diálogo saudável, maravilhoso com Jesus. E este diálogo, Jesus o ouve. Jesus lhe pergunta, através da sua pergunta mais favorável, o jovem fazia assim para ele: o que devo eu fazer para ter ou para herdar a vida eterna? Jesus, ao ouvir este jovem, lhe responde com a maior naturalidade de conhecedor do homem, de saber os seus pensamentos, suas ações, seus desejos. E ele responde: conheces os mandamentos? Aquele jovem responde com toda certeza: sim, conheço. Não adulterarás, não matarás, honrar pai e mãe, entre outros. Mas aí Jesus disse: então te falta-te uma coisa. Foi a única oportunidade que aquele jovem teve. Pega tudo o que tu tens, vende e divide com os pobres. E a Bíblia não responde mais, não fala mais sobre a atitude daquele jovem. Simplesmente ele não respondeu para Jesus. Uma única oportunidade que ele teve. Diferente de Nicodemos. Não. Mas após Nicodemos ter esta riquíssima oportunidade, amados irmãos, nós podemos observar que neste capítulo 3, Nicodemos aparece com esses intuitos, com esses pareceres diante de Jesus. Do versículo 1 ao versículo 15, esses questionamentos, Jesus fala com ele, explica para ele, mostra para ele, e ele não abraçou esta única oportunidade. Trazemos ou queremos aplicar para os dias atuais. Quantas oportunidades você vai querer ter com Jesus? Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nem minutos à nossa frente. E tem muitas pessoas, meus amados irmãos ouvintes, queridos, que vivem isto, buscando oportunidades na vida. Mas quando se encontra com esta oportunidade de encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida para Ele, se converter-se a Ele, fazer jus às palavras do apóstolo Santiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti-vos ao diabo,
e ele fugirá de vós. E muitas pessoas estão enfaticamente ligadas a estas coisas, mas quando tem a oportunidade de estar com Jesus, de viver com Jesus, de andar com Jesus, de caminhar com Jesus, não querem. Faz vista grossa de Jesus. Como disse uma das palavras, o qual eu ouviria nesta manhã pelo nosso companheiro que eu ministrava antes de mim, quando dizia que muitas pessoas têm abandonado a Jesus, têm deixado Jesus por coisas banais, por coisas passageiras, supérfluas. E não precisamos ir muito longe para vermos quantos e quantas pessoas precisam de Jesus. Não tem uma outra saída, não tem uma outra solução para ele. Mas no momento em que você diz, aceita, você quer, viram as costas para Jesus. Talvez seja a última oportunidade que você está tendo na vida de encontrar-se com ele. Talvez você esteja tendo a oportunidade que mais você estava procurando, se perguntando, e chegou para você nesta manhã. E chegou para você nesta manhã. E chegou para você nesta manhã. E esta manhã nós te oferecemos o Rabi da Galileia. Nós te oferecemos o Mestre Senhor. Nós te oferecemos o Jesus Salvador. Nós te oferecemos o que Nicodemos disse para ele mesmo. Nós sabemos os milagres, os prodígios, as maravilhas, que sabemos que tu fazes e que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais desta forma se não fosse Deus com você. E nós que estamos pregando, ministrando, ensinando, doutrinando a palavra para com as pessoas, sabemos que é isto que Jesus é: poderoso, Criador, Senhor, Rei, Deus, Salvador, Libertador. Mas as pessoas que estão do outro lado, que passam a nos ouvir, não querem, não aceitam, não recebem. E talvez seja a última oportunidade que você tenha tido na vida, porque nós não sabemos o que sobrevirá a nós ao sairmos daqui, ao caminharmos para ali, ao irmos ali ou chegarmos acolá. Não sabemos de nada que vai acontecer. A nossa vida, cooperador Igor, é um sopro. De repente estamos aqui, ao sairmos daqui, tombamos, morremos. E não sabemos muitas das vezes para onde vamos. As duas coisas me chamou a atenção nesse texto. Que após esta oportunidade que esse jovem Nicodemos teve, eu quero acreditar que ele tinha algo de acreditar, sim, como ele se expressava nas palavras. Nós vimos isto claramente nos textos, que ele era um acreditador que Jesus era tudo isto. Ele era, talvez, eu quero acreditar, ele era uma pessoa que estava precisando se converter, como diz o texto e nos esclarece. Eu quero acreditar que ele era crente, ele acreditava. Ele tinha aquela fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, será? Ele acreditava que Jesus era tudo isto. Por dois outros motivos pelo qual a Bíblia nos mostra, eu quero acreditar nisto. Após esses acontecimentos, eu me deparo com o capítulo 7 do Evangelho de João escrevendo. Este grande homem, Nicodemos, vitorioso sobre o povo. No capítulo 7, e nos versículos de número 50, nós vamos ver este jovem menino Nicodemos, com todo respeito a ele, que acreditava, mas não aceitava, que acreditava, mas não queria, que acreditava, mas não se converteu, que acreditava, mas não passou a viver com Jesus.
Ele acreditava tanto que quando chegamos no capítulo 7, no versículo 50, 51 e 52, o texto vai dizer que Nicodemos era um deles, aqueles que estava com Jesus naquela noite, e disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que o faz? Ele agora defendendo Jesus diante dos sacerdotes. E no versículo 52 nós vimos: responderam eles e disseram-lhes: és tu também da Galileia? Se referindo a Nicodemos. Aí o texto continua dizendo: examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Ou seja, Jesus estava diante do templo ensinando agora no meio dos sacerdotes. Sabe quem estava lá? Nicodemos. Nicodemos estava lá, ouvindo os ensinamentos de... Ele não só teve uma única oportunidade, ele teve outras. Nós vimos Nicodemos no templo ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ele agora se levantar diante dos sacerdotes, ensinar a lei, a palavra de Deus sobre este povo, a ponto em que agora eles queriam julgarem a Jesus. Levanta-se, Nicodemos, para defender Jesus. Mas este menino não tinha se convertido. Esse menino tinha reconhecimento, este menino tinha convicção, mas este menino lhe faltava conversão. A gente vê muito essas coisas. Alguém que diz: bom, eu não sirvo ao Jesus que vocês servem, eu não frequento como vocês frequentam, eu não ando como vocês andam, eu não visto como vocês vestem, eu não falo como vocês falam, mas eu acredito. Eu não faço isso, mas eu acredito. Eu acredito no Deus de vocês. Mas será mesmo que acredita? Lembro-me de uma reportação a um acontecido, temos apenas 3 minutos. E nesses acontecidos, alguém resolvia agradecer a Deus por algo que ele fez, mas não seguia Jesus. Você já imaginou, já parou para pensar, alguém que reconhece, acredita, sabe que Deus é Deus, mas não serve a Ele? E eu fico pensando como é isto, como essas coisas podem acontecer. E o pior é que acontece. Para finalizar com minhas palavras bíblicas, eu me deparo, meus amados irmãos, com este jovem menino chamado Nicodemos, no capítulo 19 do próprio Evangelho de João, escrevendo João. No capítulo 19 e nos versículos 39 e 40. Esse jovem Nicodemos, vendo o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, se deparando com os acontecimentos, com o sofrimento, com a cruz de Cristo, se deparando com Gólgota, com todos os acontecimentos que sobrevieram a Jesus, como nós sabemos da história. Mas no capítulo 19, 39 e 40, nós vimos este jovem menino que acreditava, mas que não se convertia. Que acreditava, mas não deu o passo para Jesus, quando nós o lemos nos capítulo 3 e nos versículos 1 em diante do capítulo 3 de João. Nós não vimos este menino se converter, mas vimos este menino estar em alguns acontecimentos importantíssimos da história de Jesus. Quando aqui nós nos deparamos com este menino ajudando José de Arimateia a retirar o corpo de Cristo e o servir com suas verbas. A Bíblia vai dizer que ele dava em torno de 100 libras. 100 libras de produtos para balsamar. Neste conceito nós observamos as informações que uma libra, dentro do contexto bíblico, valia exatamente 300 gramas, ou em nosso contexto 300 ml de líquidos.
desta feita geraria em torno de aproximadamente 29,60 litros que ele doou para balsamar a José de Arimateia ao corpo de Jesus. Esse menino acreditava. Mas eu quero acreditar que só crer sem aceitá-lo não vai valer a pena. Só crer sem dar um passo para Jesus, se converter a Ele, sujeitar-se a Ele, viver para com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele, em busca de uma oportunidade. Esta manhã, queridos irmãos, finalizamos nossas palavras para te convidar a aceitar este Jesus que está te dando uma oportunidade, qual você tem buscado. Quantas vidas nesta manhã já ouviram a palavra e que querem aceitá-la para com a sua vida, aceitando a Jesus como Salvador da sua vida? Quantas vidas? 2. Uma vida aceitou a Jesus nesta manhã.